Então, vamos lá, fibromialgia. Vou tentar fazer uma abordagem mais geral, revendo alguns conceitos também, falando sobre diagnóstico, tratamento e algumas perspectivas. Eu vou usar 3 argumentos aqui para justificar inicialmente a importância desse tema. O primeiro vai ser relacionado à prevalência da doença, né? Está um pouquinho escuro aqui para mim, vou ter que colar aqui. Brasil, 2%, Estados Unidos chega a 6%, prevalência global de 0,2% a 6%, parece talvez pouco, mas quando a gente olha em subpopulações específicas, mais uma vez, fica ainda mais relevante, mais prevalente em mulheres, em áreas urbanas e em subpopulações, inclusive com pacientes com diagnósticos psiquiátricos, pode chegar até 15%. O segundo argumento que eu vou utilizar aqui para justificar a importância desse tema relaciona algumas características da doença em si. Prevalente em população ativamente produtiva, né? Diagnóstico frequentemente tardio, os pacientes demoram alguns anos para serem diagnosticados, às vezes passam por mais de 4 centros, 4 atendimentos médicos até conseguir o diagnóstico. O impacto do diagnóstico é relevante porque parece mudar o prognóstico desse paciente, ou seja, diagnosticar, informar o paciente por si só já tem um efeito terapêutico, embora cerca de 2/3 dos pacientes não recebam o tratamento adequado. O prognóstico pode ser variável, depende de fatores individuais, econômicos e sociais. Muitos deles a gente tem possibilidades de intervenção, sejam médicas, de saúde ou públicas. O impacto na qualidade de vida é relevante e, em centros de tratamento especializado, apenas 5% dos pacientes vão evoluir com uma melhora objetiva, ou seja, existe um índice de refratariedade que também não pode ser ignorado. Estigmas são muitos e, para toda doença estigmatizada, na maioria das vezes, o que a gente tem acompanhando são a ausência de biomarcadores, que dificulta aí, inclusive, os estudos. E esse slide aqui, até coloquei um QR Code para quem quiser escanear. A gente está, mais uma vez, em um simpósio de coluna. Eu queria comentar um pouco do que esse artigo traz, né? Um artigo que traz a prevalência de fibromialgia em pacientes com dor de coluna, né? Então, foi analisados 548 pacientes com lombalgia primária, 42% cumpriram os critérios de diagnóstico para fibromialgia. Alguns dados, né, com relação a esse subgrupo de pacientes jovens, desempregados, com algum tipo de ganho, também com alguns aspectos psicológicos e disfuncionalidade. E a conclusão do estudo gira em torno de que existem fenótipos diferentes nos pacientes, isso vale para tudo, né? Nos pacientes especificamente aqui com lombalgia, né? E que talvez ele teorize, inclusive, sobre o fato desse subgrupo de população, né? Dessa população com critérios para fibromialgia, inclusive, poder justificar a variabilidade de resposta que a gente tem às intervenções que são realizadas, tá? E aqui eu vou passar um pouco mais rápido sobre o histórico, já que a gente está com um tempo um pouco mais curto, mas eu acho que é interessante a gente falar de alguns pontos, né? É uma doença que já tem sido percebida desde o século XVIII, já existem descrições sobre pacientes que tinham reumatismos e que eles distribuíam, né, esses pacientes com reumatismos entre pacientes com dor, com ou sem deformidade. Aqueles pacientes com dor sem deformidades articulares eram denominados os pacientes com os reumatismos musculares. O primeiro termo específico que foi designado para esse grupo de pacientes era de neurastenia, ou seja, pacientes com dor e fadiga, tá?
sequencialmente foram começadas as teorias, né, para explicar o que acontecia com esse paciente. Então, inicialmente falaram a respeito de aumento de viscosidade sanguínea, que não foi comprovado. Depois foi utilizado um termo de fibrosite, com esse sufixo "ite", né, remetendo a algo inflamatório, algo análogo a uma celulite. Por fim, na época das guerras mundiais, muitos veteranos de guerra apresentando condições dolorosas, começou a se cunhar o termo psicogênico na doença, e só depois, aqui da década de 60 para frente, que começaram a falar dos pontos dolorosos, colocar o termo fibromialgia sem o sufixo "ite", sem inflamação evidente, e aí depois começaram a surgir os critérios diagnósticos que eu vou apresentar em seguida. Os primeiros critérios diagnósticos do American College de Reumatologia, esses critérios de 1990, algumas pessoas aqui da plateia talvez tenham estudado durante a graduação, depois a gente teve os critérios de 2011, 2010, 2011 e os atualizados de 2016, são mais semelhantes, eu vou passar por eles também, mas esses primeiros critérios eles colocavam 3 itens necessários para se diagnosticar fibromialgia. O primeiro deles, a presença de dor generalizada, é um ponto marcante da doença, como todos sabem. Os pacientes precisavam pontuar 11 dos 18 pontos dolorosos, tá? Que eram avaliados pela palpação, e também ter uma duração de pelo menos 3 meses. Mas só que a gente sabe, né, inclusive essa imagem aqui das 3 graças está no paper dos critérios diagnósticos de 1990, e é uma imagem até graciosa, né, de uma figura da mitologia grega, só que a gente sabe que fibromialgia não é tão bonito assim, né? A gente sabe que tem muito mais coisa além de dor generalizada, pontos dolorosos e uma temporalidade ali de 3 meses que eles colocaram. Então, a gente tem fadiga, alterações do sono, alterações de memória, depressão, cólica, cefaleia, queixas sensitivas e outras comorbidades que vêm aí também no pacote, né? E aí, os critérios atualizados de 2016 deram certo enfoque a esses pontos também que eu acabo de citar. Então, mais uma vez, os critérios atuais, né? São necessários os seguintes pontos: dor generalizada, 3 meses, né, de evolução. Nesse critério, ele não utiliza mais o exame físico, são feitas perguntas de áreas dolorosas na anamnese, tá? E ele inclui aqui esse score de sintomas associados, né? Então, são pontuados exatamente aqueles pontos que eu falei, que são concomitantes, né, à queixa dolorosa. Então, fadiga, alteração de memória, de sono, depressão, cefaleia, cólicas. E também um outro ponto muito importante dessa atualização dos critérios é isso aqui que eu acho fundamental, inclusive acho importante parar para a gente detalhar isso, né? Não é um diagnóstico de exclusão e não exclui outros diagnósticos. Então, o que significa? Um paciente com artrite reumatoide, tá, pode ter o diagnóstico de fibromialgia. É importante se entender o que cada coisa tem culpa, qual a parcela de culpa de cada coisa na condição dolorosa, tá? E outra coisa, fibromialgia não exclui outros diagnósticos. Então, recentemente, eu estava conversando com um psiquiatra no telefone, um paciente que tem um sofrimento psíquico, enfim, independente do diagnóstico psiquiátrico, depressão, ansiedade, enfim, ele tinha queixa de dor generalizada cumprindo critérios de fibromialgia. E conversando no telefone diretamente com esse profissional, aquilo que eu falei, acabei de falar de não triangular a conversa com outros profissionais, ele me disse assim: não, ele não tem fibromialgia, ele tem depressão. Eu falei: tudo bem, o seu diagnóstico é depressão, mas o fato dele ter depressão não exclui que ele tem fibromialgia. E o fato dele ter fibromialgia não impede ele de ter o diagnóstico de depressão. Isso é importante porque um paciente com uma condição dolorosa com diagnóstico de fibromialgia, esse plano de fundo de fibromialgia, eu vou tratá-lo de outra forma. A abordagem é diferente, tá? E a fisiopatologia é mais ou menos assim, essa imagem, né? Depende do ponto de vista que você está analisando. Inicialmente se falavam sobre
uma responsabilidade de um componente psicogênico, algo que seria, inclusive, responsável para explicar toda a doença, e hoje em dia a gente sabe muito bem que não é isso, né? Como o Marcos já adiantou bastante a minha vida, é uma desordem do processamento sensorial. E aí, no que diz respeito a essa desordem, existem fenômenos de sensibilização central e periférica, que já foram bem detalhados aqui, e que, no fim das contas, eu vou usar aqui um termo provocativo, né? Coloca a fibromialgia na caixinha, na gavetinha das condições nociplásticas. E eu falo gavetinha no sentido provocativo mesmo, né? Seriam 3 gavetinhas: nociplástica, neuropática e nociceptiva, né? E dentro dessas gavetinhas, a gente sabe que às vezes as coisas se bagunçam, tá? Mas uma explicação muito interessante que uma vez me foi sugerida quando estava discutindo um assunto sobre enxaqueca, que é outra condição que entra na gavetinha da dor nociplástica, sobre como explicar para esse paciente, né, o que é que ele tem, né? Esse professor me explicou que ele falou que fazia assim com os pacientes dele, e isso mudou minha prática. Ele falava assim: quando um alarme de um carro dispara, o que você pensa? Você pensa que tem algo de errado acontecendo, né? E aí você vai lá fora, confere, não tem ninguém tentando roubar o carro, não tem nenhum vidro quebrado, não caiu nenhum tronco de árvore em cima do carro, você não vê nada de errado acontecendo. E aí o alarme dispara de novo. Você vai, checa e nada. E dispara de novo, dispara de novo, dispara de novo. Você passa a pensar o quê? Que talvez não exista algo tentando violar o seu carro. Talvez exista um problema com o alarme. E esse foi um dos jeitos mais práticos que eu encontrei de explicar para o paciente o que é essa desordem de processamento de dor, né? Que, assim, é difícil, né? Para ser explicado, graças a Deus, fui bem... Mas, assim, a gente precisa de explicar isso para o paciente, e isso é terapêutico. Então, alguns pontos na anamnese, né? Eu preciso de achar o seguinte aspecto: a fibromialgia é uma dor crônica, difusa, associada à fadiga, alterações de sono, queixas cognitivas e outras manifestações atreladas. Então, eu vou fazer uma investigação nesse sentido. Detalhar a dor, sintomas, história familiar e pessoal de dores anteriores ou de familiares com queixas dolorosas também. Vou precisar de fazer uma investigação sobre hábitos de vida, humor, traumas, infortúnios, inclusive até sexualidade, tá, dos pacientes. No exame físico, né, como também já mencionado, uma condição nociplástica, né, não existe evidência de lesão tecidual. Então, o paciente vai fazer exames inclusive o exame físico, exames complementares, muitas vezes vão ser normais, e você precisa validar isso para o paciente, que isso é esperado. Então, no exame físico, alguns pontos que a gente precisa ter atenção com relação ao psiquismo, essa hipervigilância, sinais de catastrofização, dentre outros, sarcopenia, obesidade e hipermobilidade. Mais uma vez, sobre propedêutica, né? Os exames complementares vão ser importantes para excluir diagnósticos diferenciais, tá? E não para poder mostrar uma lesão tecidual, porque não vai existir, tá bom? E no que diz respeito aos diagnósticos diferenciais, a gente tem que entender que, se numa ponta a gente tem a síndrome fibromiálgica, em uma outra a gente tem uma variedade de condições que também podem cursar com dor generalizada e que não vão encaixar para a síndrome fibromiálgica como um todo, mas que a gente precisa ter isso em mente, mais uma vez, como eu já disse, para não agulhar um ilho-psoas, e a paciente, por exemplo, está grávida, como eu falei na aula anterior. A gente tem que ter noção, na hora de fazer esse diagnóstico, de excluir outras condições, não fechar ali o campo de visão. Condições reumatológicas são várias, condições endocrinológicas, neurológicas, infecções, doenças oncológicas, inclusive as mielodisplásicas, metástases ósseas, medicações, estatinas, inibidores de aromatase, bifosfonados, opioides. Sim, gente, opioide pode causar hiperalgesia, tá? Existe esse efeito paradoxal.
síndrome de hipermobilidade, dor miofacial, que foi a aula anterior, sarcopenia, déficits nutricionais. Vou passar já para a parte do tratamento, já indo mais à frente. O tratamento é multimodal, tá? Vou precisar de psicoeducação em fibromialgia, terapia cognitivo-comportamental. O carro-chefe vai ser atividade física e reabilitação. Comorbidades e fatores de risco precisam ser controlados e tratamento farmacológico e outras modalidades também precisam ser comentadas. Sobre o tratamento da fibromialgia, o diagnóstico precisa ser comunicado e esclarecido para o paciente, explicar que não é uma doença orgânica, e sim uma desordem funcional. A gente precisa validar os sintomas, legitimar a dor. O tratamento ele precisa ser individualizado, o paciente precisa saber que os sintomas podem ser recorrentes, e o objetivo, no fim das contas, é não ter perda da qualidade de vida. A gente tem que incentivar os pacientes a manter as atividades laborativas, ser incluído ou reincluído, tá, nos ambientes sociais, familiares, e esclarecer. A expectativa de vida é normal para esses pacientes. Tá? Dentro dessa parte aí de reorientação e educação com relação à doença, a terapia cognitivo-comportamental tem como objetivo modificar comportamentos negativos em atitudes positivas e criar estratégias de enfrentamento e autogerenciamento de dor. No que diz respeito ao tratamento não farmacológico, uma tabela aqui com nível de evidência, a única atividade que tem nível de evidência e força de recomendação forte é atividade aeróbica e atividade de fortalecimento. É a recomendação número 1, tá? Benefícios para dor, para funcionalidade, para sono e para fadiga. Existem mais de 20 revisões, quase 2.500 pacientes estudados e 37 exercícios diferentes avaliados. Não existe esclarecimento se aeróbicos ou fortalecimentos são melhores, terrestres ou aquáticos, mas a gente precisa de levar em conta as preferências do paciente. Outras modalidades também incluem terapias de movimento meditativas, yoga, tai chi, etc., acupuntura, hidroterapia, etc. O tratamento farmacológico eu também vou passar mais rápido, porque a gente vai ter também palestras sobre isso, mostrando que os medicamentos que têm aí alguma evidência são poucos: amitriptilina, duais, pregabalina, ciclobenzaprina. Eu pulo tramadol, não por descuido, é proposital. É importante falar que, apesar de ter um nível de evidência aqui 1B, né, pacientes em uso de opioides e fibromialgia têm desfecho de morbimortalidade pior, e alguns outros que a gente usa, né, um pouco por extrapolar evidências de outros, né, que ainda possuem carência de estudos, tá? Por fim, um algoritmo aqui da Sociedade Americana, para resumir e finalizar, paciente com diagnóstico de fibromialgia, paciente com fenótipo, com suspeita de fibromialgia. A gente precisa de rever rever história e rever exame físico, fazer os critérios, avaliar se o paciente cumpre os critérios para diagnóstico de fibromialgia, se necessário, excluir condições tratáveis, excluir outras condições que podem estar descompensando a queixa dolorosa. Primeiro passo, educação no paciente, tá? Reforçar todos aqueles pontos com relação à doença, sua prevalência, suas características. Ainda podemos incluir terapias físicas, tá? Como segundo pilar, e no caso de refratariedade, a gente precisa de individualizar o tratamento. Tá? No caso dos pacientes que têm comorbidades, que têm problemas de sono ou dor severa, que têm desabilidade, a gente começa a colocá-los em subgrupos diferentes. Né? Então, para os pacientes com, por exemplo, dor severa, nesse caso, a gente vai precisar de começar algum tipo de medicamento. Se o paciente tem problemas de sono, a gente também vai lançar a mão, por exemplo, de medicações que têm como efeito adicional facilitar aí a condição de sono. Tá? Pacientes com sequelas, por exemplo, vão precisar de entrar em um programa de reabilitação um pouco mais intensivo.
E ficou faltando aí esse slide para finalizar, só para a gente trazer alguma coisa nova, né? Como eu trabalho mais com neuromodulação, eu queria trazer um pouco disso para vocês. Existem já guidelines com nível de evidência para indicação de neuromodulação não invasiva para o tratamento de fibromialgia. No entanto, eles ainda não estão incluídos nos principais consensos por conta de serem dados mais recentes. Então, não sei se alguém conhece, se o pessoal aqui tem o hábito, né, de conhecer, de utilizar TDCS ou TMS, né? A gente tem evidências nível A para TDCS anódico EM1 para fibromialgia e a gente tem nível B para TMS repetitivo para qualidade de vida e dor para pacientes com fibromialgia. E, por último, também, eu acho que uma pergunta que pode surgir aí, eventualmente, inclusive na discussão, e os canabinoides para fibromialgia, tem espaço? Então, eu vou responder primeiro com o que tem de literatura, depois com a minha opinião, né? Uma revisão da Cochrane, de 2016, conclui que não existe evidência convincente, parcial e de alta qualidade para indicar esse tipo de grupo de medicamento para esses pacientes. Uma revisão da PEN, de 2018, para um grupo de pacientes com dor crônica não oncológica, diz ser improvável que os canabinoides sejam altamente eficazes para fibromialgia. Minha opinião, precisamos de estratificar os pacientes, né? Não dá para colocar todos os pacientes no mesmo grupo e determinar se canabinoides são vantajosos ou não. Eu vejo uma janela de oportunidade, talvez estreita ainda, para algum grupo de paciente. Os mais refratários, com perfil de catastrofização, ansiedade, distúrbios de sono, tá? Mas isso ainda não tem consenso. Lembrando, para finalizar, não podia deixar de finalizar assim, na verdade, fibromialgia é uma condição dolorosa que a gente nunca pode esquecer que por trás de dor existe sofrimento humano, e é um sofrimento assim que é extremamente importante. Quem lida com isso, quem trabalha com isso, sabe como é que é uma consulta, né? Não é simples, tá? Mas a gente tem que lembrar que por trás de tudo existe sofrimento humano. Era isso.